Frank hoje tá de folga. Não, ele vai chegar mais tarde. Quando ele chegar, ele senta aqui e fica enquadrado também, ó. Olha só que legal. Você nem a polícia não vai ter quadro, todo mundo, né? Não tá saindo do ar, mas tá saindo da rede, viu? É verdade. É o que se fala. A partir de agora, na Rádio Cariri AM, entra no ar A Voz do Servidor. Entrevistas, debates e denúncia dos fatos mais relevantes que envolvem o servidor público municipal e as gestões públicas dos municípios do Agreste e da Borborema. No ar, A Voz Quem do anuncia a Servidor. nossa convidada? Você? Vai, professor. Tem aí o... Esse é o nosso local. Deixa eu lançar aqui, né? Deixa eu aqui. Ignorado, esquecido pelo povo. É muito bom. Já tá ao vivo? Não, estou vendo. Tá ao vivo. Esse neto hoje tá boa, viu? Não, amigo. Maravilha. Ô, Maria, você vai dar tempo? Bom dia, Campina Grande, bom dia, Paraíba. Hoje, 3 de junho, 155º dia do ano. Faltam ainda 211 para recebermos 2018. Agora são 10 horas e 8 minutos. Em Campina Grande, esta é a Rádio Cariri, em 1160 MHz. Está entrando no ar mais um programa, A Voz do Servidor, um espaço democrático para debater questões ligadas ao trabalhador público do compartimento da Borborema. Eu sou Eliezer Aguiar e estaremos juntos até às 11 horas da manhã. A Voz do Servidor é um espaço democrático para debater o sucateamento da máquina administrativa e a consequente desvalorização do servidor público municipal, e é produzido pela Assessoria de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema, o SINTAB. 10 horas e 9 minutos. No programa de hoje, Sintab de Esperança consegue reenquadramento de todos os professores até o final do ano. E aqui em Campina Grande, no reunião frutífera, o Sintab discordou do percentual de reajuste, levou proposta para servidores e, pelo não cumprimento da database, servidores da saúde entram em greve por tempo indeterminado. E no programa de hoje, nós vamos ter entrevista, vamos conversar com Luciana Leandro da Silva. Ela é professora da Unidade Acadêmica de Educação, área de Política e Gestão Educacional, tem licenciatura em Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado também em Educação. Vamos debater sobre a situação da educação no Brasil no programa A Voz do Servidor deste sábado que está começando. Você pode acompanhar pela internet, também pelo Facebook, não é? Na página do professor Napoleão Maracajá. Estamos transmitindo ao vivo. Vá lá, acesse para você ver som e imagem aqui no programa A Voz do Servidor. E hoje, e vou falar aí, Napoleão, já dá o bom dia ao professor. Bem-vindo desse programa deste sábado. Napoleão Maracajá. Tá chegando o Tosca Frank. Sozinho acompanhado. Falar das coisas boas que passaram em Campina Grande que ficou para trás. O forró de Adelma e de Logo no ar. Do pular varanda que não volta nunca mais. Não posso chamar. E do Mar Petrópolis do tempo da Não vai ser
dia, Eliezer, bom dia, Franklin, que acaba de chegar, bom dia, Naomi, bom dia especial, nossa convidada especial, a professora Luciana, vai discutir aqui conosco, debater um pouco da situação da educação brasileira. Um bom dia muito especial a todos os ouvintes. Essa música de João Gonçalves, que é um artista extremamente desprestigiado aqui em Campina Grande, que pese a sua importância, né? Esquecido, é justamente para um contraponto que a gente faz, que o programa faz, o modelo de São João adotado esse ano pela Prefeitura, né, com a importação de outros gêneros para o nosso terreiro, quando nós sabemos que os nossos artistas muitas vezes, ou quase sempre, não podem cantar nos outros terreiros, né? Aqui em outros palcos, em outros espaços. E ontem, por exemplo, na abertura nós tínhamos cantores sertanejos, etc. Nada contra a música sertaneja, nós até gostamos e entendemos que deve ter espaço para todos os gêneros, mas quando você abre mão de um período que foi conquistado a duras penas, né, pelos artistas do forró, os que cantam a cultura nordestina, é um prejuízo. A gente vai deixar de falar disso nunca, embora incomode, né, alguns poucos poderosos. Então, Franklin, aí Campina de outrora. Por que Campina de outrora? Porque Campina, quando fazia o São João, né, São João verdadeiro, genuíno São João, né, com a cultura nordestina, com a música nordestina, então essa Campina não existe mais, pelo menos para este ano. E, Napoleão, me permita só... Franklin Barbosa. Franklin, bom dia. Bom dia, Eliezer, bom dia, Naomi, bom dia, Júnior, professora Luciana, bom dia, Napoleão, bom dia, Azaf, que está aqui também participando do programa. Já ele fala. Já ele fala. Bom dia a todos os nossos fiéis ouvintes, né, que deu a esse programa a liderança no sábado, e isso nos orgulha muito. Saber que vocês se escutam é porque acreditam naquilo que nós defendemos aqui no programa. E quem não acredita, que vem aqui, e o espaço está aberto para que possa também fazer o contraponto, que a gente prima pela democracia, que a gente prima pela cidadania. Aqui o espaço está aberto, né? Diferente da grande mídia, aqui nós temos um espaço do povo, como Napoleão colocou agora, né? Um espaço de raízes. Inclusive, Napoleão, para fazer um comentário diante do que tu acabaste de colocar, a abertura do nosso programa, a música oficial do nosso programa, nós poderíamos buscar um artista mais de nome, né? De nome no sentido de que está nesse momento fazendo sucesso, mas nós entendemos e compreendemos que nós temos que valorizar quem tem valor. E João Gonçalves, assim que pensamos em fazer uma trilha, fazer uma música para a abertura do nosso programa, foi o nome que nos veio à mente, e ele fez assim, que se tornou um sucesso. A abertura do nosso programa se tornou um sucesso, essa música, esse shot. É unânime, né? Todos os convidados, as pessoas que escutam, as crianças cantam, né? Gosta do programa. Mas para não me estender tanto, para a gente ter mais tempo para o debate, né, eu passo para você, Napoleão. Eliezer, volta e retoma aí, a gente volta com os informes do Sintab. Exato. Volta não, já. Se todo time de futebol tivesse esse mesmo entrosamento, essa tabela, vai Napoleão, Eliezer, não tinha time que ganhasse. Mas aí eu lembro de um professor, um amigo meu, que dizia, olha, para mim a coisa foi organizada e já está bagunçada. Não tem que ser bagunçado mesmo. Eliezer. É radical. Bem, tivemos durante essa semana uma reunião do Sintab Esperança para definir o reenquadramento dos professores durante o restante do ano. Aí, Napoleão. Verdade, inclusive eu tive a oportunidade de participar, acompanhando, né? Quero parabenizar o diretor Sandro, que conduziu muito bem esse processo. Para você ter uma ideia, Frank, os professores lá não tinham reenquadramento, tu sabes essa história, né? Faz muitos anos que os professores não tinham reenquadramento. E a proposta do governo, quando chegaram para a reunião conosco, era de fazer esse enquadramento em 2 anos, e aí Sandro contra-argumentou muito bem. Sandro é contador, né? Também professor de matemática, é contador, nosso diretor do Sintab em Esperança, e aí mostrou os números que era possível a prefeitura pagar no período menor. Que contra números não argumenta, né? Contra fácil argumento, os números não mentem. Eu acho que, eu discordo, porque eu acho que contra tudo é possível argumento, né? Às vezes os números são torturados. Eu tenho muito medo da matematização dessas coisas, é muito perigoso, muito perigoso. Mas enfim,
Foi uma conquista importante, aliás. Todos os professores de Esperança serão reenquadrados até dezembro. Então, assim, parabéns ao Sintab de lutas, é preciso fazer esse registro. Parabéns a Santo, parabéns aos professores que têm ido às assembleias de Esperança, né? Só Campina Grande não enquadra, aliás. Só Campina Grande não quer pagar os níveis, não quer pagar os planos de carro, lamentavelmente. E é por essas e por outras que vamos ter, Frank, uma greve da saúde já no dia 7, lamentavelmente. É uma greve pelo descaso da gestão, a gestão que não estuda a pauta, o prefeito que não leva a pauta. A database é ignorada. Não, a database é ignorada. O problema não foi os 3% oferecidos. Eu disse na Assembleia ontem na saúde, o problema não foi os 3%. O problema é se esconder por trás da crise sem querer mostrar a verdadeira radiografia. Tudo bem, estamos numa crise, senhor prefeito, então vem cá, me diga aqui quanto é que o senhor está pagando de gratificação. Me diga aqui quanto é que o senhor está pagando de diárias. Me diga aqui, quando eu me diga aqui, é dizer aos trabalhadores, obviamente, não sou eu, não sou nada na história, é o sindicato, né? Me diga aqui quanto é que o senhor está gastando com locação de carro. Eu nunca vi uma frota tão grande. Em todo canto que eu ando na cidade, encontro um carro com o nome lá, a serviço da Prefeitura de Campina Grande. Se depender de carro, amigo, vai ser a maior gestão do planeta. Então, assim, é preciso, Frank, fazer um debate honesto. Não é suficiente dizer que estamos em crise e vamos dar 3% por isso. É preciso dizer onde está o problema. É preciso dizer quanto é todo o montante que entrou no município e para onde está indo cada centavo. Sem isso, nós não vamos aceitar apenas os 3%. O problema, repito, não são os 3%. O problema é esconder a realidade dos trabalhadores. Napoleão, me permita. Por falar em 3%, era justamente se eu ia chamar para falar aqui, inclusive, já discutimos em outras oportunidades, em outros problemas, essa questão do reajuste que foi divulgada essa semana, né? Exato, é assim, e é importante que os ouvintes saibam também que a decisão da greve não foi uma decisão assim que os servidores participaram da Assembleia e decidiram naquele momento, só naquele momento, né? Há muito tempo os servidores vêm tentando resolver esse problema. Nós temos ofícios, documentos encaminhados para o prefeito, para a secretaria. Há muito tempo nós estamos tentando resolver e chega um momento que não tem outra alternativa, porque se esgotou tudo aquilo que era possível fazer para resolver no diálogo. Veja, você está dizendo, é tão verdadeira, a pessoa que está acompanhando aqui pela nossa página, estamos ao vivo, a professora Carmelita, ela está dizendo o seguinte aqui: meu nível não está certo. Eu tenho 63 anos de idade, 24 de docência. Quer dizer, então isso é uma esculhambação, amigo, velho. Então assim, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, porque o ditado diz assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, quem garante que a cobra está morta, né? Aqui a gente desconstrói esse ditado, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, é por essas, Carmelita, que os servidores da saúde também estão nessa mesma situação, né? E daqui a pouco os poucos imbecis vão dizer que a greve é política. Mas claro, tudo é política. O problema é que não sabe se separar o que é política, Paulo, de politicagem. Eles fazem politicagem, os servidores fazem a política do serviço público e fazem com qualidade e só não fazem melhor porque a gestão não dá condição para isso, beleza? Temos a participação, temos a possibilidade do ouvinte participar também pelo WhatsApp, né, Franklin? Isso, o número do WhatsApp 988773222, repetindo, 988773222, ou através da participação do ouvinte através do telefone 3322-6805. 3322-6805. Agora 10 horas e 20 minutos, vamos à nossa entrevista de hoje. Agenda informativo do Sintab. A voz do servidor. Quadro de entrevista. A nossa entrevista hoje é com a professora Luciana Leandro da Silva. Vamos repetir aqui as informações do currículo. Olha só, ela é da Unidade Acadêmica de Educação, área de Política e Gestão Educacional, da UFCG, tem licenciatura em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação. Então, vamos falar sobre o óbvio, vamos falar sobre a educação, falar sobre a situação da educação no nosso país. Tivemos recentemente um apelido, um arremedo de reforma, né, na verdade. Mas, professora, obrigado por ter aceito nosso convite. Seja bem-vinda ao programa Voz do Servidor. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, discutir um assunto que me interessa muito, né, que é a questão das políticas educacionais no Brasil. E, bom, estou aqui para a gente debater e aprofundar, e além daquilo que é o senso comum, não é? Promover um debate qualificado assim, acerca dessas questões da reforma do ensino médio, da Base Nacional Comum Popular, todas essas medidas que estão colocadas aí
que na verdade tem que ser olhadas desde como um todo complexo, não se tratam de medidas isoladas, mas fazem parte de um mesmo plano, né, de uma onda conservadora que avança sobre a educação. Então a gente tem que discutir sobre essa questão em profundidade. Professora, vamos começar então pelo fim. O mais recente foi, a mudança mais brusca, mais recente, foi justamente a medida provisória 746, né? Como toda medida provisória, ela, de certa forma, ela é meio que autoritária, né? Ela é, de certa forma, criada de cima para baixo. E a nossa compreensão em educação, as coisas não podem ser assim, pelo menos não deveria ser assim, né? Qual é a sua avaliação com relação a essa mudança? E é preciso lembrar sempre, parafraseando o professor Moacir Carneiro, né, que ele sempre corrige as pessoas quando se fala de mudança no ensino médio. Não houve mudança no ensino médio, né? Houve apenas mudança na grade. O ensino médio continua capegando aí, né, com escolas com problemas, professores mal pagos, desanimados, né, sem ter tempo de se qualificar ou continuar se qualificando. Então, assim, o ensino médio no Brasil vai muito mal, né? Então, qual é a sua visão enquanto educadora das consequências dessa medida provisória que alteraram? E aí eu adianto que eu tenho feito esse debate também. Eu acho que a medida provisória, ela serviu inclusive para aumentar o fosso entre a escola pública e a escola privada, ou seja, a escola para a classe média, né? Ela vai continuar oferecendo todas as disciplinas, né, e certamente com aula de reforço, e a escola pública vai continuar com uma grade reduzida, né, apenas, na minha avaliação, para formar mão de obra tão somente com esse viés. Mas qual é a sua visão da medida provisória e as consequências disso para o Brasil? Nós debatemos bastante esse tema, inclusive estive no debate que vocês promoveram com o professor Moacir Carneiro, foi bem produtiva, né, a discussão. E eu acho, sim, claro, a forma como a gente sabe que a gente precisa de grandes mudanças na educação, né? Não esse assunto, eu acho que as pessoas já concordam com a necessidade de mudanças profundas no nosso sistema educacional, mas a maneira como foi feita a reforma do ensino médio, né, ela foi extremamente autoritária, como você diz, né, por meio de uma medida provisória, dado, segundo o governo, caráter de urgência, mas logo em seguida foi desvelado que não havia tanta urgência assim, né, tanto é que foi dado um prazo para as escolas para implementarem, né, até 2020, se não me engano. 18, mas com possibilidade, inclusive, de postergar, porque as escolas, principalmente as privadas, estavam preocupadas, né, com esses ajustes que teriam que fazer. E é óbvio que, na verdade, já se fala de mudanças no ensino médio há muito tempo no Brasil. Antes mesmo desse golpe institucional, jurídico ter acontecido, dessa mudança abrupta no governo, já estava sendo discutida a possibilidade de reformulação do ensino médio. A questão é que só mexer no currículo não resolve, né? Claro que o currículo é a alma, né, do sistema da escola, né, do funcionamento da escola. Claro que se você mexe no currículo, você mexe com toda a estrutura, né? Se você torna uma disciplina que antes era obrigatória e optativa, né, você já muda não só a questão do acesso àquele conhecimento, você não só restringe o acesso ao conhecimento ao estudante, como você também possibilita os profissionais, né, de atuarem, né? Então tem toda uma questão. Uma certa diferença do profissional, até mesmo do estudante, mas não é só aquele é optativo, então é optativo porque talvez pode vir a ser relevante. Claro. E aí, o que a gente percebe na reforma do ensino médio? Que tudo está caminhando para se adaptar ao que? Aquele processo, aquele resultado que se pede no final, que é, no caso, além de restringir a formação do estudante, dá conta, por exemplo, do Enem, daquilo que é avaliado no final do período, né? Então, o exame nacional, tanto que o exame, as 4 áreas, né, que existem no exame, permanecem como áreas de aprofundamento, não é, para o estudante que quiser, aí, como itinerários formativos, não é? Então, o exame também já sendo um norteador, não é, do currículo. Então, você não pensa tanto no processo, senão naquilo que o estudante vai abrir mão da formação do cidadão. Eu vou usar um termo que eu sempre usei para tentar entender esses processos
de avaliação final, né, para que o aluno pudesse ingressar na universidade, né, antes no vestibular, agora com o Enem, é quase um processo de domesticação, né? É de você colocar o aluno para aprender apenas e tão somente, o Estado define o que você tem que aprender. Então, você tem que aprender isso, é isso que vai cair na prova, é isso que você vai ter que ser submetido e, portanto, e muitas vezes a gente tem algumas dificuldades em sala de aula, porque quando tentava trabalhar um tema que não fosse norteado pelo programa, né, definido, imediatamente questionado então, pelos alunos. Não só os alunos, né, os pais, a coordenação, então todo mundo, né, essa expressão, né, bem popular, todo mundo, não é todo mundo, mas todo mundo colocava, por que o professor está trabalhando isso? Né? Isso aí não vai cair, isso aí não vai ser avaliado. Né? Então, eu acho que é muito nesse direcionamento. Parece que a gente tem retornado a uma concepção, na verdade, reduzida a educação a uma mera instrução, né? A gente tem voltado a esse dilema e o próprio behaviorismo, né? Aquelas ideias do estímulo-resposta, né? Do que o aluno agora vai ser estimulado a aprender e aquilo que já está... Então, e também uma tentativa de amarrar todo o processo, né? De não contar com os imprevistos, né? Como se a educação já tivesse toda... já está toda definida do começo ao fim. Aliás, começando a educação pelo fosse uma fim. ciência exata, né? 2 e 2 são 4 e você vai nesse processo assim, repetitivo até chegar a uma conclusão óbvia, né? Eu acredito que estão procurando, estão buscando tipo, abrir mão, desvincular da educação a capacidade também de formar cidadão. É só a questão de questionamento assimilar os conteúdos. Eu acho que o que o Franklin disse, e aí você acaba de dizer também, é justamente o que eu quero dizer. É uma crítica, e a gente que é professor, né, sabe disso. A escola é uma mera reprodutora das práticas, né, do Estado, da sociedade, principalmente daqueles que mandam no Estado, dos senhores do Estado. Né? Professor, é consenso que entre os educadores, os teóricos da educação, que o nosso sistema educacional, se é assim que se pode denominar, ele não forma para a vida, não forma para a cidadania, né? É uma formação muito voltada apenas para essa lógica produtivista, né? da concorrência, do mercado, né? Não tem essa falha muito grande, e aí isso acaba tendo reflexo direto na formação cidadã, tão necessária para que um país possa se desenvolver. É possível ter o desenvolvimento na sociedade sem uma formação cidadã? Inclusive, só para complementar, a reforma do ensino médio, quando o governo faz a propaganda, né, é exatamente nesse direcionamento de dizer, eu vou escolher o que eu quero ser para o mercado, é para ser absolvido mais rapidamente para o mercado, ou seja, é você transformar o cidadão em cifra, em número, né, em uma máquina. Não importa a questão dele como cidadão, importa a questão dele como número. O cliente já superou o cidadão, né? Esse dilema, exato. O consumidor consumiu o cidadão, é verdade, né? A gente vê na educação, a gente tem que entender a educação dentro dessa conjuntura mais ampla. Claro, o Estado, ele não é neutro, né? Tem claramente uma função social, né? E no caso é defender os interesses da classe hegemônica que está ali dominando esse Estado. Mas a gente acredita que há possibilidade sim de resistência. Por isso essas reformas em curso. Exato. Mas a gente vê que né, a gente tem um grupo conservador muito forte atualmente no Congresso, no Parlamento, que está levando as questões para o seu lado. Mas nós temos, né, na base, nós temos sempre a intenção de ver a educação como um contraponto a isso, né? Então, sabendo que a educação ela também permite essa possibilidade de resistir e de formar cidadãos com, né, uma perspectiva mais ampla, é que essas reformas tentam vir a podar aí as possibilidades de uma educação emancipatória, né? Então, eles entendendo que a educação pode ser uma via, sim, utilizada, que possa ser utilizada justamente para ampliar a visão das pessoas, para além das requerimentos do mercado, né? Aí a gente tem que debater o que a gente pensa, o que a gente quer com a educação, e que educação, né, se quer, e para qual sociedade a gente está apontando, né? O foco é esse mesmo, é que a educação, nós queremos, não se fala, a educação é fundamental, é importante, certo? Mas que educação? Qual a educação que nós queremos? Qual a educação que nós precisamos? Né? Uma outra pergunta um tema que eu trazer para a sua avaliação, nós, de certa forma, o Brasil resolveu, ou pelo menos em grande parte, a questão
do acesso à escola, né? Hoje, os órgãos, né, que tratam disso afirmam que mais de 97%, quase 100% das crianças estão tendo acesso à escola. Então, em tese, esse é um problema que foi resolvido. No entanto, nós continuamos sendo reprovados em todas as aferições internacionais, inclusive comparado com países, do ponto de vista econômico, muito mais pobres do que nós. Né? Nós somos estamos ali entre as 10 economias do mundo, do ponto de vista da educação, estamos lá, né, muito atrás. Deve ter 50 países à nossa frente. Eu pergunto, é possível resolver o problema da qualidade da educação sem antes a gente resolver os problemas sociais no Brasil, né, de saneamento básico, de entretenimento para os pobres, de acesso à saúde, né, segurança? É possível a educação ser uma ilha de prosperidade nesse oceano de miséria em que está inserido uma parcela expressiva do povo brasileiro, ou não? Não, só vamos resolver o problema da educação quando todos esses precedentes, né, forem resolvidos. E se a resposta for que só vamos resolver, a gente vai ter que esperar um... Napoleão, me permita fazer um resumo dessa pergunta, né, que se estendeu e que faz muito sentido. Não dá para ser reducionista, né, num tema tão abrangente. Mas assim, o que é mais urgente para fazer a educação pública funcionar no país? Olha, não há soluções mágicas, certamente, não há receita, né? Acontece que a gente tem seguido algumas receitas, né, que são colocadas desde fora para a nossa realidade. Agora, voltando à sua questão, não tem como resolver, óbvio. A questão da qualidade da educação, ela é bastante ampla e complexa, né? Primeiro a gente vai começar a pensar o que é qualidade, né? O que é uma educação de qualidade. Então, antes mesmo aquele debate, qual a educação, e a partir daí, então, a partir dessa definição de qual educação se quer, a gente vai pensar em como ela seria adequada. E para quem, né? Para quem, educação para quem, exato. Né? E aí você falou, claro, dos problemas sociais, na educação para que a gente tem a resposta, né? Claro. Educação para que a gente tem a resposta. Exato. A educação não pode ser vista distanciada dessa conjuntura, né? Dos problemas. É uma questão social, então a educação é uma prática social que está ligada a outras questões mais amplas. A questão da qualidade tem sido usada, eu vou usar um termo que você usou, justamente para entreter os pobres, entreter a comunidade educacional, entreter e distrair a realidade, distrair a gente dos problemas concretos. Porque se fixa um padrão, se fixa uma tendência a ser seguida, né? O que esses exames internacionais demonstram quando coloca o Brasil lá atrás, né? Nas estatísticas, dizendo, ó, vocês precisam mudar, e para mudar vocês têm que seguir o exemplo de tais países. Mostram, inclusive, para nós quais são os países modelo, quais seriam os modelos ideais de educação que nós devemos seguir. É nessa tentativa que eles estão colocando todas essas medidas de reforma, né? E aí a reforma do ensino médio, com essa suposta escolha que o estudante faz, que na verdade não vai surtir efeito. Quem vai escolher são os sistemas de ensino, e na base da redução, porque não tem recurso, né? A gente tem aí junto uma PEC que reduz os recursos por 20 anos, que já foi aprovado também. Então, com esse congelamento dos investimentos, né, em educação, em saúde, nas várias áreas, a gente não vai ter uma melhora significativa no nível social que permita também a educação, não é? Porque a educação não vai salvar. A gente tem a perspectiva de que a educação vai ser o condão, né, que vai guiar, que vai melhorar a vida das pessoas. A educação sozinha ela não pode mudar as coisas, né? Ela precisa também... claro que ela muda, né? Ela promove uma mudança na mentalidade, na forma como as pessoas veem a realidade, não é? E a partir daí as pessoas podem ser as promotoras de mudança, como nada dizia na Paulo sociedade Freire, é isolado, né? Nada na sociedade é isolado. Você não pode resolver o problema da educação só na educação. Exato. O professor Rui Canado, da Universidade de Lisboa, disse que o problema da escola não é o problema da escola. Exato. Aí, nesse debate, eu queria só situar, não é, que a gente tem todas as reformas que estão acontecendo, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, as mudanças na gestão das escolas e no financiamento, tem a ver com um plano altamente articulado, não é, que já vem sendo gestado há muitos anos no campo educativo, e que é um plano que a gente costuma nomear, né, como dos reformadores empresariais, né? Esses reformadores empresariais vêm há muitos anos, né, vendo na educação um amplo mercado, né, para esses seus investimentos. Porque como a indústria, a gente está vivendo um processo de desindustrialização na sociedade, então
investir nesse capital, nessa produção imaterial, né, que é a produção do conhecimento, a formação, vira um campo, né, que a sociedade do conhecimento está aí, né, no caso, para mostrar quanto a educação, quanto a formação ao longo da vida. Investir na produção de conhecimento é lucrativo. Exato. Né? É um campo extremamente importante, né, visado aí pelos empresários. E a gente tem então uma disputa de agenda, né? Nós vemos que essa agenda ela tem se sobreposto, inclusive, à agenda dos movimentos dos educadores, que desde a década de 80, desde o final da ditadura, tentam, né, incessantemente influenciar nas decisões, desde a Constituição Federal de 88, na LDB, e que sem sucesso, né? Porque desde então a gente tem visto que o que tem acontecido é que há né, por algumas conquistas a gente tem visto, só que são poucas frente aos desafios que nós temos. Então a gente pode dizer que temos esses dois projetos em disputa. O projeto dos educadores progressistas, que defendem uma educação para todos, educação como direito a todos e todas, né, que promova o desenvolvimento pleno das pessoas, né, para além da questão do mercado, da formação profissional. Obviamente que a formação é importante, a formação profissional, mas a gente também tem que pensar qual seria, para qual tipo de trabalho, né, para qual sociedade. E esse projeto dos reformadores empresariais, e não é à toa que a gente vê, né, hoje esses empresários fortemente lá dentro das nossas instâncias, dentro do MEC, dentro das secretarias, fazendo a reforma no lugar daqueles que pensam a educação, que estudam e que... Hoje as empresas estão diretamente dentro das escolas. Você imagina que aqui em Campina Grande nós temos a Alpargata, né, com uma parceria com o governo municipal, que intervém diretamente no processo. Agora, 10 horas e 37 minutos, nós estamos conversando com a professora Luciana Leandro, da Unidade Acadêmica de Educação da UFCG. A gente vai em intervalo comercial. Aliás, há uma pausa, intervalo comercial não. Então, naquele intervalo, tomar uma água, respirar, a gente volta daqui a pouquinho com mais discussões sobre a situação da educação no Brasil. Mas continuamos ao vivo pelo Facebook. Viu? Exatamente. Pode interagir. Estamos apresentando a voz do servidor. Então, a formação intelectual, profissional e cidadã da educação. Mas eles procuram só um viés desse para investir e capitalizar em cima disso. Porque se você não tiver um profissional capacitado, prejuízo no mercado de trabalho. Mas se for uma capacidade profissionalmente, mas se uma formação intelectual adequada, ele não é bom para ele, é bom para o patrão, né? E aí, se você vai também ser uma formação cidadã, o que é que a gente vai ter? Animais. Se você fizer só a questão cuida do físico, cuida do corpo e não cuida da mente, né? Aí também tem uma relação com a cidadania, né? O que é cidadania? Porque cidadão é o quê? Você votar, né? Porque a gente é... Na volta, vamos fazer uma luta só do zap, interagir com a gente aqui da página, tá? Você tem mais alguma municipais. Se quiser, eu vou falar um pouquinho mais desses projetos. Eu acho importante. Não, eu acho que essa linha que ela está seguindo aqui é uma linha boa. Não tem uma coisa especial. Mas tem que direcionar a pergunta. Pode fazer aquelas perguntas lá. Chega uma hora que chega. Procure os grupos. Sim, a base. Pode falar porque você estava falando da escolha, a propaganda do governo, claro que é propaganda mentirosa. E você disse bem, eu ia entrar, mas não precisa trabalhar. É como um programa que a Globo tinha, chamava Você Decide, né? A Globo escolhia as duas opções e você escolhia uma das... Vamos apresentar a voz do servidor. Eliezer Aguiar. 10 horas e 39 minutos, de volta com o programa A Voz do Servidor. Vamos registrar aqui as interações pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vamos lá, Bora? Simbora. Eu faço aqui do Zap, você faz aí Do Face. Deu certo, a dobradinha tá boa. Vamos lá. Mandar um alô para o professor Cícero, que está ouvindo o programa. Mandar um alô também para o aniversariante do dia, professor Silvio, do Estadual da Liberdade. Parabéns, professor. E em nome de todos os aniversariantes, né? Sem dúvida. Extensivo a todos os aniversariantes. Parabéns, continue. E quem quiser convidar a gente para fazendo passar bem, na casa, sempre chamar bem depois. A diretora do CITAB, Lúcia Pinheiro, está dizendo que está na escuta do programa. Lúcia, no pé do rádio, ela disse, usou esse termo, já que no pé do rádio, o programa é excelente. Aí isso lembra aquela música, lá no meu pé de serra. Na propaganda é outro professor, viu? Mandar uma... Mas nem mulher eu canto, porque desde muito novo eu aprendi que mulher não se canta, se conquista. Então,
Então é pronto, é um copiador. Você saiu bem, viu? Saiu bem. Mandar um alô aqui carinhoso e um abraço e um beijo para o meu filho Caleb, que também fica escutando o programa dizendo papai, papai. E o que você trouxe hoje que está tentando dar e a Zafra aqui que está, como sempre. E aqui pela nossa página, professor Cícero Dantas, você já está aí conectado, Cleone, a nossa amiga Cleone, Fátima Mota, Mona Cavalcante e depois eu digo o resto. Vamos embora. Sigamos. Vamos lá continuar a nossa entrevista, nosso Avante. bate-papo, nossa roda de conversa, né, com a professora Luciana Leandro. Franco, tem uma pergunta aqui, que a gente até discutiu aqui nos bastidores, a questão da formação, da base, né? Da base curricular nacional, que é importante, porque muitas vezes a gente fica um pouco sem entender o que significa isso. E aí nós temos agora um especialista que pode esclarecer melhor para todos os ouvintes, para nós também. E depois do programa todo mundo vai ter uma base, né? Eu vou acho que desestabilizar um pouquinho essa base, viu? Na verdade, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem no bojo também desse conjunto de reformas, né, de mudanças, e aí as mudanças bem entre aspas, né, porque é mudar um pouco para seguir o mesmo, né, mudar para continuar o mesmo, porque a gente já tinha uma série de normativas, de direcionamentos para a questão curricular na escola, né, já desde os anos 90, com os parâmetros curriculares nacionais, depois seguida com as diretrizes curriculares nacionais também, já no início do século XXI, e agora, né, claro, até como uma questão prevista aí, né, pelo Plano Nacional de Educação, a gente tem essa articulação em torno de uma base. A questão é ninguém é contra, né, que haja uma base, uma definição, uma certa... uma padronização? Bom, padronização já, né, já é uma questão... mas a base... a ideia de uma base, sim, não deveria ser um problema como uma referência, né, para aquilo que vai ser feito nas escolas, até para garantir que ela vem de uma discussão. Na verdade, os movimentos educadores tinham uma discussão acerca de uma base, sim, né, mas não é uma base homogeneizadora nem padronizadora, seria aquilo que todas as escolas, claro, não tivessem como referência para trabalhar, para que todos os alunos tivessem assegurado, né, acesso aos conhecimentos, né, a uma formação ampla, de maneira que isso fosse mais abrangente para todo o território. Mas o que vem sendo feito em cima dessa ideia de base, esse é o grande problema, né? E quem é que vem regulando, quem é que vem colocando suas prioridades, né, dentro dessa questão. Então, como eu falei para vocês, são projetos em disputa, a base nacional não é diferente. Então, quem é que tem ganhado com isso? Quem é que tem... definido, né, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai, né, a partir de agora, né, com a definição da base, acontecer nas escolas. Primeiro que há um termo muito usado e que as pessoas pouco questionam, que é a ideia de direitos de aprendizagem, né? Então, a ideia de direito à educação se reduziu a direitos de aprendizagem, né? Por quê? Porque entende-se que naquela visão, né, de que todos os alunos têm que ter acesso, independente das condições que as escolas estejam, independente das condições de trabalho do professor, do gestor, né, independente do financiamento, a gente tem que garantir o direito daquele aluno, que é primordial, né? Mas aí você tira todo o debate acerca da conjuntura, do conjunto da escola e da educação como um todo. Direito de aprendizagem também implica direito de ensino, né? Porque ensino e aprendizagem não se dissociam. Mas quais as condições reais que nós temos para fazer o ensino funcionar, para que seja um ensino efetivo, para que esses alunos tenham acesso a um ensino, por exemplo, muito interativo, né? Que use as redes sociais, que use as tecnologias, como tanto se quer, né? Quais são as condições reais? Isso deixa de lado, né? Que é mais fácil de discutir só. E aí, em cima dessa questão do direito de aprendizagem, né, e essa redução, há interesses lucrativos muito grandes, né? Quem é que vai definir o que vai ser ensinado, né, e como vai ser ensinado? Na verdade, há todo um plano estratégico aí para assegurar o que vai ser ensinado, como vai ser avaliado, né? Tudo isso está muito articulado dentro do plano que a gente está dizendo aqui, dentro dessa agenda conservadora que tem guiado, né, a maioria das ações desse governo, né, desse e dos anteriores também, infelizmente, né, porque a gente sabe que os reformadores empresariais estão muito fortemente articulados dentro do governo desde as gestões do PT, desde as gestões do Lula e da Dilma, eles, né,
dentro do Todos pela Educação, eles já estavam se articulando, né, para influenciar nas decisões educacionais e hoje eles ganham reforço com essa nova conjuntura, eles foram reforçados, né? E a ideia mesmo é controlar tudo que acontece no âmbito da escola, né? Essa ideia do controle ela vai ser cada vez mais enfatizada. Nós temos então 4 eixos que a gente pode dizer, né? Tem o primeiro eixo que é afetado é a questão do alinhamento do currículo, daquilo que vai ser ensinado aos exames, às avaliações externas, seja desde a educação infantil, né? Porque se prevê que vai haver uma avaliação da educação infantil, a chamada ANEI, né? A Avaliação Nacional da Educação Infantil, a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, e a Prova Brasil, que são os 3 exames, as 3 avaliações que estão presentes aí nessa primeira fase da educação básica, né? No início do ensino fundamental, no infantil e no fundamental. E a gente vê que no caso do próprio sistema de avaliação ele falha, né? Porque ele não avalia igualmente as escolas públicas e privadas. Se a gente for ver um debate de escola pública e privada, a gente vê que as escolas públicas são avaliadas censitariamente, né? Todas as escolas de todo o país, enquanto as privadas são avaliadas apenas amostralmente pelo SAEB, né? E aí a gente não consegue desvelar as mazelas a aparência que se dá é que só a escola pública tem problemas, quando a gente sabe que também há problemas dentro do setor privado, só que eles não há intenção aqui de desvelar e discutir aprofundadamente. Inclusive a reforma do ensino médio, né, só foi para a rede pública, para a rede privada ela manteve também o mesmo. Não, porque a escola, na verdade, não é que não atinja, né? Mas assim, as escolas elas vão ter autonomia, inclusive de manter as disciplinas que as outras ficaram como optativas, né? E colocar optativa para um aluno que muitas vezes, ele primeiro é trabalhador para depois ser aluno, é sabido que ele não vai cursar aquela disciplina. Porque, no geral, o aluno da rede pública, no geral, ele é primeiro trabalhador para depois ser aluno, né? Isso está muito claro. A medida provisória, entre outras motivações, ela aumenta ainda mais o fosso que separa a escola pública da escola privada. Isso está muito claro, né? Sim, e aí vai exatamente. Não é que ela não visa as escolas privadas. Ela, né, teoricamente, ela está colocada para todo o sistema, né, público e privado. Mas as escolas privadas, elas têm, né, autonomia e vão poder, claro, provavelmente os preços vão aumentar, não é? Porque vão ter que oferecer... No geral, pagam uma porcaria os professores. No geral, as escolas privadas pagam uma porcaria. Você tira 2, 3 que pagam, né, um salário melhor, mas a exploração também é maior, né? A exploração é terrível. Nós somos... A gente trabalha em escola pública por mais de 15 anos. Trabalhei com o Franco em várias escolas. Escola privada, você não pode adoecer. Né? Aliás, você não pode estar triste na sala de aula. Você tem que estar com um sorriso 100%. Você tem que agradar a clientela. É o professor máquina, né? É o professor máquina. Além de professor, você tem que ser um pouco de psicólogo também. Eu queria fazer uma pergunta, queria perder a oportunidade, né, de um assunto que tem preocupado muita gente, né, e alimentado a ilusão de alguns imbecis, inclusive aqui em Campina Grande, né, que é a história da escola sem partido. Eu queria que você colocasse um pouco da tua visão para quem está em casa, para os professores, né? Lembrar O que isso representa, e assim, é de uma grande contradição, porque os caras que propõem isso, primeiro que eles têm partido, o partido deles é sempre o partido do poder, né? Do banquete farto do poder, né? Eles estão sempre com um partido. Nunca é o partido do povo, mas é o partido do seu bolso, é o partido dos seus interesses, né? Aí vem essa imbecilidade. Eu queria que a professora Paula, a gente está caminhando para o fim do programa, Luciana, passasse um pouco da sua preocupação com relação a esta aberração da história da escola sem partido. Inclusive, Napoleão, na Câmara de Campina Grande tem um vereador que protocolou já, né, o projeto da escola sem partido. Olha, é um assunto que está também no bojo desse projeto conservador para a educação. Primeiro, a começar pelo nome, né? Não é, por mais que se diga sem partido, a gente sabe que não é esse o nome correto do projeto, né? Não é à toa que as pessoas têm chamado de projeto da escola da mordaça, porque nessa suposta intenção de ir contra a doutrinação ideológica que estaria sendo promovida, porque parte de uma concepção, de uma acepção totalmente que não tem base, não tem nem sequer base científica, assim, pesquisa que diga que realmente existe isso nas escolas. Não há sequer fatos, não há nem boatos, não há parte de uma suposição, uma visão extremamente de quem não, a gente percebe que não são pessoas próprias do campo da educação que pensaram nisso, porque
Quem está na sala de aula sabe que às vezes o mais frágil ali é o professor, né, diante das condições que a gente tem hoje de trabalho, dependendo do nível de educação. A gente sabe que o professor está extremamente vulnerável, exato, na relação com os estudantes, né? Que os estudantes não são passivos, não são esses seres ingênuos como o projeto coloca, né? São pessoas ativas, pensantes, que também estão lá confrontando ideias, quer dizer, e o professor sendo cada vez mais deslegitimado com essa lógica, né? Enquanto profissional, sendo colocado mais uma vez aí, criminalizando a sua prática. Isso nem a ditadura fez de maneira tão sistemática, né? Então, tem até essa revista da história da Biblioteca Nacional que fala educação, tudo sob controle, né? Não passa de mais uma maneira de tentar controlar o que acontece dentro da escola. Por quê? Porque esses grupos, né, entendem? Os grupos que têm defendido são contra a democracia, são contra a escola pública. A quem serve esse projeto? A escola privada. Só a escola privada sai ganhando. Né? E aí elas podem fazer a doutrinação que quiserem, seja confessional, seja que se diz não confessional, mas que coloca uma ideologia do empreendedorismo, da meritocracia. Tudo é ideológico na nossa sociedade. Tudo tem ideologia. A ideologia é o sistema de ideias que nos move, que nos leva. Não existe. Não, impossível. Né? Só que assim, as pessoas que estão sendo seduzidas por esse projeto, né, acaba sendo um público muito que acaba não sendo discutido profundamente. Tanto que a gente tentou se articular para fazer uma discussão qualificada no dia que disseram que haveria uma audiência pública e desmarcaram de maneira covarde e uniparcial, né? Desmarcaram a audiência pública que daria a possibilidade das pessoas discutirem com mais profundidade essa questão. Porque não se quer discutir, o que eles querem é impor. Eu ia colocar exatamente né? isso. Isso, tanto a nível local quanto a nível nacional, a discussão é interessante para isso. É importante, se você olhar na página dessa história da Escola Sem Partido, é a mesma gente que foi para... Claro, quando eu digo isso é força de expressão, não estava todo mundo, mas aquele cartaz daquela pessoa lá, com fora Paulo Freire, é essa mesma gente, né? Lembrando que Paulo Freire é o único brasileiro mais lido entre os 100 autores mais lidos das universidades americanas. Né? Então, assim, norte-americana, estadunidense, né? E assim, essa mesma gente que vai para a rua dizer fora Paulo Freire, né? Então, assim, no caso de Campina, eu acho que o cidadão talvez não saiba nem o que é isso, mas assim, para aparecer, né? Para ter nome na mídia, assim, alguma coisa desse tipo. Um minuto de fama no Face. Talvez não saiba o que é isso. O que se nota é que são grupos conservadores, normalmente partidos muito ligados a causas conservadoras, que tentam talvez chamar atenção, né? E parecer que estão defendendo uma causa nobre, quando na verdade não entendem sequer o que estão defendendo. Mas eu já ia dizer, são teleguiados, são pessoas meramente manipuladas pela grande mídia. Claro que por trás disso tem quem pense. Claro. Né? Alguém pensando e usando alguém para poder fazer. Poder, né? É uma ideologia querendo se sobrepor a outra. Só que essa ideologia, na nossa opinião, é uma ideologia conservadora, perversa, restrita a um grupo que quer perpetuar o Estado para meia dúzia de pessoas. Exato. E a nossa ideologia é que o Estado tem que ser para todos, especialmente para quem mais precisa. Essa é a diferença. A gente tem que enfatizar também que há casos deliberados e há casos manipulados, mas também há casos deliberados. É importante a gente pensar o seguinte, que a Base Nacional Comum Curricular também já traz no seu bojo essas questões. O projeto A Escola Sem Partido não é uma ação isolada, né? Eles estão influenciando a definição desde o PNE, o Plano Nacional de Educação já veio vetado, né? Não pode discutir gênero dentro da escola, porque eles acham que discutir gênero vai perverter, olha só, numa visão extremamente reducionista, né? Achando que essas discussões são redutoras, e na verdade são discussões que até são colocadas como para ampliar a visão das pessoas. Discutir sobre gênero é você prevenir problemas que as pessoas têm de preconceito, né? A gente sabe que existe uma questão muito forte, a própria questão da mulher, o papel da mulher na sociedade, né? Se não é a escola que vai discutir, quem é que vai discutir, né? Então, é colocar a escola num patamar que ela reduzir mesmo a educação à instrução, como os problemas, a gente tinha falado antes. Professor Luciano, da sociedade tem que ser discutido pela sociedade. E aí me refiro a todos os ambientes, né? É na família, na igreja, no trabalho, nos meios de comunicação, na escola. Todos os lugares precisam ser discutidos os problemas da sociedade. E por que não querem que a escola discuta? Por quê? Né? Porque eles querem ficar com a prioridade, né? Que sua visão prevaleça, não uma visão mais ampliada. A doutrinação de um grupo tem que prevalecer, né? Exatamente. Então, é por isso. Assim, então você ataca para poder se defender. Quando a gente fala da base mesmo, a base mesmo já é uma forma de você
a gente já falou de controle, né? Então, passa por essa questão também de controlar o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado. É um grande Big Brother. O professor vai estar sendo constantemente vigiado dentro da sala de aula, né? E o que ele falar pode pesar contra ele. Tudo que ele declarar. Então, assim, a aprovação desse projeto é extremamente perigosa, nociva a toda a sociedade. Qualquer pessoa pode cair nessa cilada, entendeu? E vai ser e aí o pessoal que está defendendo pode ficar tem que ficar atento, porque a feitiço pode virar feitiço exatamente. Então, professora Luciana, a gente agradece aqui a sua vinda, por ter aceito nosso convite para bater esse papo. A educação é um assunto inesgotável, né? Há muitas vertentes para se discutir, mas teremos outras oportunidades para essa roda de conversa, bater esse papo conosco aqui no programa Voz do Servidor. A gente abreviou um pouco a entrevista, porque ainda tem alguns informes do sindicato para repassar para nossos ouvintes. Agradecer à professora Luciana, que eu tive contato com ela e se disponibilizou. E a Luciana é uma pessoa da luta, né? Ela é daquelas pessoas que estudou, né? E está lá no seu gabinete, ela é uma pessoa da rua, da luta, né? Portanto, registrar isso. E eu queria encerrar esse assunto da educação por hora, lembrando uma imagem que aconteceu essa semana no município São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Foi vítima das chuvas e a menina, a mãe disse para ela, leve apenas o que for mais importante para você. E ela segurou os livros todos, né, e está aqui a imagem dela no barquinho, apenas eu chego até a me emocionar, porque é uma imagem muito forte. Né? Para mim, essa é a imagem da semana. Essa é a imagem da semana. Isso, se tivesse que legendar aí, eu colocaria uma afronta ao capital. Né? E daria para fazer outras várias legendas, né? Mas eu pensei nessa agora. Mas assim, é um gesto de que as nossas crianças podem muito e a gente tem dado tão pouco. Nossas crianças são capazes de tudo. Nós, família, nós, sociedade, nós, escola, que muitas vezes restringimos a capacidade das nossas crianças, lamentavelmente. Obrigado, professora. Obrigado aos nossos ouvintes. Frank vai fazer os encaminhamentos finais aqui do Sintab. A gente tem poucos minutos. Quero agradecer a audiência a todos, o pessoal da nossa página. Um abraço fraterno, que a gente possa conseguir sonhando por uma sociedade melhor e mais justa. Vamos a rápida vinheta para a gente voltar. A Voz do Servidor é um espaço democrático para debater o sucateamento da máquina administrativa e a consequente desvalorização do servidor público municipal e é produzido pela Assessoria de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema, o Sintab. Mamãe disse, leva pela Franklin Barbosa. Bom, Leão, temos a agenda do Sintab para confirmar mais uma vez a Assembleia do dia 7, a Assembleia Geral, né, para todas as categorias, confirmado, para tratar sobre a database. Os servidores que estão ouvindo o programa, né, certamente irão participar da Assembleia e pedimos, né, que divulguem, muito embora os cartazes estejam nas unidades, mas estimule, motive os companheiros a participar da Assembleia Geral do dia 7. E também temos outra Assembleia já também agendada para o dia 13 de junho. Esta é específica para o magistério e para tratar apenas e tão somente do Fundeb. Que os professores estejam atentos a essa Assembleia do dia 13, ela é específica para tratar apenas do Fundeb. Eu gostaria de encerrar o programa de hoje, Napoleão, colocando uma indignação. Né? Essa semana eu vi, professora Luciana, de um radialista que tem um programa local aqui em Campina Grande, ele dizer, esbravejado, de que as diretas já seria um golpe. Eu não queria ser credo daquilo que ele estava dizendo, mas era exatamente isso que ele estava dizendo, de maneira esbravejado, né, que agora seria um golpe direta já para o país, porque a Constituição. E eu fiquei a pensar comigo o que é democracia. E aí lá no termo original seria, né, o governo do povo, que partiu que teve origem essa ideia do governo, né, do povo a partir do poder do povo, né? Essa é a origem do termo democracia. E se hoje fizéssemos uma pesquisa no Brasil, nós teríamos
um resultado certamente de que a população, a grande maioria da população, aprova eleições diretas, né? O povo sabe o que quer, o povo não iria defender que um parlamento como este, sem moral alguma, pudesse decidir, né, quem seria ou quem será o nosso presidente. Mas aí eu imaginei, ele deve ter um critério. E o critério dele, para afirmar isso, deve ser apenas e tão somente o critério legalista. Porque eu fiquei a imaginar, se ele defende isso, certamente ele defende ou defendia o sistema escravagista, que era legal, os holocaustos, que era legal. Hitler nunca fez nada que não fosse legal. Todas as ações de Hitler eram fundamentadas por lei. Ele defendia o apartheid, porque também era legal. Quer dizer, se tiver esse princípio, e não o princípio da democracia, mas o princípio tão somente da legalidade, então ele tem a razão dele. Agora, querer esbravejar e colocar que as diretas já seriam um golpe para o país, amigo, ou você não tem a mínima formação, ou você está agindo por má fé. E eu prefiro acreditar que você não tem a formação. Só Nem tudo que é só uma legal coisa. é moral. Não, e tem um debate mais recente. Não precisa nem de a Alemanha ressuscitar a questão do Hitler. Essa gente que condena agora a possibilidade de eleição direta, a gente sabe porque eles condenam, né? Nós temos clareza porque eles têm medo da eleição direta agora. Mas eles defenderam, por exemplo, a rasgar a Constituição na PEC da reforma trabalhista, né? Na PEC da Nesse Previdência. sentido eles querem. Como E na assim? PEC, Amigo, se na PEC do defina, PEC. Mas se ele- defina que o seu Na PEC ouvinte não é também. babaca. Podemos rasgar né? a Constituição nisso, Pode, mas é? não, né? Mas para deixar o povo decidir, não. Exato. Pode para atender aos É empresários. a legalidade de conveniência. A paciência, né? É legalidade de conveniência, é moralidade de E conveniência. ressaltando que é um Tem trabalhador, democracia de conveniência. que é um trabalhador. Acima de tudo, democracia de Trabalhar é aquele conveniência. que não vê as amarras que Não é? prendem, né? É isso. Rosa Luxemburgo, né? É rosa. É isso mesmo. Enfim, é muito comum oprimido aplaudir o opressor. É por isso que estamos assim. Mas viva a luta do povo brasileiro. Até a próxima. Agradecer à professora Luciana e agradecer a todos os ouvintes por mais esse dia, por mais essa audiência. Vamos terminar esse... Sábado estaremos de volta com mais um programa e contamos mais uma vez Uma grande com todos atração. vocês. Uma grande atração também de novo, Salve. Sem dúvidas, nosso conteúdo. Agora, pessoal, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Excelente final de semana. Bom dia, pessoal. Até o próximo sábado. Bom dia. Tchauzinho, todo mundo tchauzinho pra cá. Bom dia. Todo mundo, Franco, tchauzinho ali pra cá. Bom dia. Tchau. Dá bom dia, papai.